Bom dia, senhoras e senhores presentes. Tá bom esse som? Bom dia, minha mesa maravilhosa, seleta. Estava lendo um pouco sobre, inclusive, a trajetória da Graziella e tal, e pensando, nossa, como é que é uma vida de geneticista, hein, moça? Coisa boa. E aqui, então, começando em nome do Instituto Brasileiro de Ação Responsável, eu, como presidente do Instituto, à frente de uma equipe que muito me alegra a estar há quase 20 anos nesse trabalho. Edilamar Teixeira, nossa diretora de saúde, sempre muito comprometida, mesmo em ocasiões que a gente percebe que os focos estão desviados, a gente trabalha muito para garantir essa pauta, porque é uma pauta cidadã. O Instituto Brasileiro de Ação Responsável, na sua atribuição de coordenar o programa Ação Responsável, fazendo curadoria junto ao Congresso Nacional, ele tem como missão transformação cultural a médio e longo prazo em políticas públicas, pública e privada, para a gestão. Imagina isso em 97, quando nós paramos e começamos a conversar sobre o assunto, o que era? A ocasião que nós não tínhamos agências reguladoras, ocasião que tão pouco nós tínhamos um parlamento, um parlatório, um parlamento que discutia o assunto e um parlatório, porque não tínhamos as agências naquela ocasião ainda, e nós éramos um grupo de pesquisadores, cientistas, por fim, cientistas políticos, cientistas dentro da academia, e entendíamos que nós tínhamos que trabalhar numa vanguarda de soberania ao Estado. O que é isso? A gente entende, alguns políticos, alguns cientistas políticos e alguns pesquisadores, que o Brasil tem como soberania 3 pilares: saúde, matriz energética e agronegócios, porque é o que interferem focando ao PIB. O nosso PIB é totalmente interferido por esses 3 pilares. E a questão bélica, claro, que não cabe a gente, nós não somos desse segmento. E ali nós percebemos que esses 3 pilares, eles se relacionam muito mais do que a gente imagina. Então, em 97, começamos esse trabalho bastante profundo, ainda não dentro do Congresso, naquela ocasião com pesquisadores e alguns políticos, e depois nós percebemos que ele deveria ser um projeto a se transformar em um programa que deveria ser permanente e não teria uma casa melhor que não o Congresso Nacional para poder receber e ter o trabalho acontecendo. E então nós passamos a fazer sensibilização, mobilização, articulação. Para quê? Para que a gente possa fazer fomentos de políticas públicas, de assuntos que sejam de extrema relevância e alguns deles de muita urgência ao país. Então, estamos hoje iniciando o 17º Fórum Nacional de Políticas de Saúde no Brasil, Doenças Raras. Doenças raras já é uma pauta conosco aqui no programa há algum tempo. A gente somando, inclusive, quando hoje aqui recebendo Tony, Lauda, Edília, por fim, muitos, eu não diria que só militantes, mas muitos pesquisadores, pessoas comprometidas que transformam a vida nessa ação como uma ação real. E com isso nós estamos ainda, faltando muito, mas nós estamos avançando bastante. Então, o Instituto Brasileiro ele tem o papel de ser um palco neutro e apartidário, onde a gente possa juntar iniciativas, inclusive o terceiro setor e as associações que fazem um trabalho reconhecido, a estarem aqui na casa, para que a gente, junto a todo o parlamento, à Câmara dos Deputados Federais, ao Senado Federal e, então, ao Executivo, às agências reguladoras, a gente possa trazer essa discussão de uma maneira mais ampla. Nossa ideia não é discutir doença, em hipótese nenhuma, tampouco protocolo. O que a gente vem aqui dizer é que existem doenças e elas são reais. A gente tem que estar muito de frente a isso, mesmo que quando ela não dá voto,
não dá alguns espaços, mas ela faz parte de uma necessidade e um direito cidadão. Então, doenças raras é muito pertinente, nós não poderíamos deixar de fazê-la esse ano, porque a gente diz são doenças raras e de poucas prevalências. Quando a gente pensa em 13 milhões de brasileiros com doenças raras, embora que individualmente, enquanto classificação de doenças, elas possam ser raras, mas ela soma um número muito expressivo. E quando eu falo que saúde, agro e matriz energética elas se relacionam, porque inclusive hoje nós já estudamos a ideia, doutoras, de doenças raras estarem muito atribuídas, essa maior quantidade que a gente tem observado, às questões de mudanças climáticas, às questões de agro, em suma. Então, não dá para a gente pensar separadamente. Então, eu vou até fazer uma observação que quando eu estava falando, meu cérebro veio aqui e falou, nós somos realmente, hoje nós temos 13 milhões de brasileiros, uma média, em doenças raras e por isso a importância. Mas eu quero dizer que mesmo que fosse ela também é importante, essa discussão aqui. E é importante porque cada vida, individualmente, para nós é muito importante. Até que seja para mais 3 meses de vida, até que seja para uma ideia de esperança de vida, ainda assim é muito importante para a gente e a gente tem um compromisso de estar discutindo. Como a gente viabiliza, isso é a nossa discussão aqui. Então, como é que a gente pode, depois de entender e estar clara diante da questão, e eu tenho certeza que todos os senhores aqui presentes conhecem muito bem a questão, seja em qual lado da história, mas todos conhecem, então eu não estou aqui me delongando em relação a falar de doenças raras, mas eu sei que só juntos nós vamos poder estar fomentando mais políticas públicas e, sobretudo, trabalhando já as existentes na casa, que são diversas. E nós temos que fazê-las conversar, nós temos que fazê-las juntar e nós temos que, de fato, levar isso na ponta, porque não adianta inovação sem acesso. Não adianta acesso sem que nós tenhamos uma política clara, pública, que possa garantir esse acesso. Então, por isso, a grande importância dessa parceria do privado. Teva, Vertex e Roche são 3 instituições que estão conosco há muitos anos discutindo doenças raras. E não é por acaso. Às vezes eu escuto pessoas falando assim, porque é para fazer, sei lá, um espaço, mídia. Não, isso se compra. Eu estou falando do compromisso, porque quando nós temos, de fato, a inovação, o acesso e a política definida, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. E a nossa função aqui é o paciente, nesse sentido final, como um agente social. A Constituição nossa é muito clara. E nós temos que sempre estar lembrando dessa Constituição. E nos cargos que a gente atua, e enquanto formadores de opinião, que todos aqui, estou vendo aqui, eu conheço quase todos, ainda bem, quero agradecer a presença, mas quase todos nós aqui somos formadores de opinião, tomadores de decisão por muitas vezes, é lembrar que mesmo quando a gente estiver cansado, mesmo quando aquilo ainda na nossa lista não está na prioridade, mas vamos colocar como foco, vamos dar luz, porque doenças raras é um assunto que só juntos vamos poder alavancar e consolidar. Então, eu quero agradecer pelos senhores abrirem a agenda. Essa é uma semana no parlamento que a assinatura de presença ela está virtual. Então, nós estamos com uma semana atípica, que só ficamos sabendo na semana passada, mas ainda assim que não presente está sendo acompanhado pelos gabinetes e depois eu posso lhes dizer que cada um vai estar recebendo o material aqui colocado. Então, com muita energia, alegria e gratidão profunda da gente ter a oportunidade de ter essas falas e poder reverberar, eu dou iniciado a nossa sessão de hoje e falar que eu espero que nós tenhamos assim um dia de muito somatório, um dia que a gente possa falar. Aqui é um espaço neutro, onde vocês têm segurança para que a gente possa, de fato,
fazer um livre pensar e conversar, porque só fazendo essa conversa a gente vai conseguir chegar nas soluções. E aqui nós estamos, eu garanto que os senhores palestrantes, os nossos conferencistas que estão agora à mesa e os demais, têm muita coisa para estar contando para a gente, ou dividindo de vocês para nós. O nosso momento de debate, que é ao final, ele é muito importante, é o nosso ápice do trabalho, porque só para escutar, a gente gravaria e vocês escutariam. Mas o momento que vocês vão interagir conosco, que é um momento onde leva a gente a caminhos que às vezes a gente ainda não pensou. Então, eu quero deixar esse convite para os que puderem na agenda ficarem até o final. Muito obrigada e vamos começar, né? Obrigada.